Vamos nessa, porque continuam acontecendo em Brasília reuniões importantes do vice-presidente da República, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reunindo com representantes de diferentes setores da nossa economia para pensar algum tipo de negociação, algum trabalho a ser feito antes do possível início da aplicação das tarifas pensadas pelo governo americano. Túlio Amâncio está acompanhando e tem informações para nós. Alckmin, a informação que a gente tinha até agora, que estava reunido ainda e ainda deve falar hoje, nessa quarta-feira, né, Túlio? Boa tarde para você, bem-vindo. Deve falar sim, viu, Renan? Boa tarde, querido, Adriana, todo mundo que está entre nós. Nesse momento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio está reunido com representantes da ANCHAM, que é uma Câmara de Comércio norte-americana do Brasil, né, que faz a ponte entre Brasil e Estados Unidos nesse setor comercial, representa mais de 6 mil empresas, tem a presença em 15 estados, e já se manifestou contra esse super tarifaço anunciado por Donald Trump. Então, depois dessa reunião, o Alckmin e o representante da ANCHAM vai falar com a imprensa, né, vai trazer aí quais são as ideias ou as pretensões depois desse encontro. Mais cedo, o Alckmin esteve com outro grupo representando o setor produtivo, assim como esteve ontem, durante a manhã com a indústria, à tarde com o setor de alimentos, e o pedido é o mesmo, que o Brasil solicite mais prazo para os Estados Unidos, já que 1º de agosto está aí, mas Trump hoje se manifestou dizendo que não vai dar mais prazo, mas o Brasil pode oficializar, se entender por bem, oficializar esse pedido. Ontem a gente antecipou no Jornal da Band que uma carta seria enviada aos Estados Unidos, né, à Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, pedindo a reabertura de diálogo. Essa carta foi de fato enviada, assinada pelo Geraldo Alckmin e pelo Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, pede a reabertura de diálogo e pede uma resposta para uma proposta que o Brasil fez há 2 meses aos Estados Unidos sobre taxação. É uma proposta sigilosa, o governo não abre de jeito nenhum, mas uma proposta já havia sido feita e não foi respondida, e o Brasil cobra essa resposta dos Estados Unidos. Já para devolver para vocês, só entrando um pouquinho nesse assunto que vocês estavam abordando, do PIX, o Palácio do Planalto está pressionando o Banco Central para uma resposta, para o Banco Central também entrar nessa, para se manifestar sobre essa investigação sobre o PIX, já que é o BC, né, que desenvolveu, que criou, que lançou o PIX em 2020, que é um sucesso que todo mundo usa. Então, o governo quer também trazer o Banco Central para essa disputa com os Estados Unidos, essa disputa diplomática, geopolítica, chame lá como quiser, mas no governo estão chamando de chantagem tarifária. E deve sair também algum posicionamento do governo, especificamente sobre PIX, 25 de março. O ministro Rui Costa, ele disse agora há pouco que era inimaginável, né? Ele fala uma das 2 maiores potências mundiais, né? Ele não fala que Estados Unidos é a maior potência, ele diz que uma das 2 maiores potências mundiais, se preocupando com a 25 de março, e ainda colocando num documento oficial, é algo inacreditável. Volto com vocês. Vivemos, Túlio, vivemos para ver a 25 de março ficar tão importante assim. Mas eu vou te pedir para continuar com a gente, só para a gente trazer um trechinho de um fato político, tirando toda essa discussão comercial, que é o ponto principal que o governo está focando, mas no cenário político teve uma reunião muito importante hoje em Brasília, que reuniu os presidentes da Câmara, do Senado e o vice-presidente Geraldo Alckmin, um gesto político muito importante. A gente vai acompanhar a manifestação dos 3 logo após a reunião dessa manhã, e o Túlio já conversa com a gente sobre isso também. Vamos acompanhar, Renan? Vamos nessa. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil, e tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil.
Bom, quem falou foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ao lado de Hugo Mota e também do vice-presidente Alckmin, como eu disse. E aí falou em agressão, medida injusta e o parlamento integralmente à disposição. Na sequência, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também falou, e aí pregou aí uma unidade nacional em torno da resposta, diz que a Câmara se coloca na retaguarda do governo para agir e a auxiliar na direção que o governo federal encaminhar toda essa negociação e defendeu a soberania nacional. Um fato político muito relevante, Túlio, a sensação que eu tenho, a leitura que eu faço é que depois do 8 de janeiro de 2023, o bolsonarismo conseguiu produzir um novo 8 de janeiro para o governo Lula. No momento em que estava com baixa popularidade, a desaprovação ao governo em alta, eles geram um fato nessa chantagem de colocar a tentativa de salvar a pele do ex-presidente Bolsonaro e colocar empregos em risco, a economia em risco, grandes negócios em risco, a soberania de um país em risco. Eles unificam, ajudam nessa unificação e é um gesto relevante dos dois poderes em torno do Palácio do Planalto, né? Com certeza, e o governo conseguiu captar para si o discurso da defesa da soberania nacional, do patriotismo, do verde e amarelo nas publicações que tem feito, símbolos que estavam muito atrelados à direita ou ao bolsonarismo. Nesse momento, conversando com políticos de centro e de centro-direita, eles deixam claro que não estão apoiando essa medida, que quem apoia essa medida agora são os extremistas, são os bolsonaristas, que eles largaram a mão do Bolsonaro sobre essa questão. Mesmo ano que vem, ainda entendendo a importância do Bolsonaro e o peso que ele tem, a relevância que ele tem na disputa eleitoral, sobre esse tema é soberania nacional acima de tudo, é interferência de outro Estado sobre o Brasil. Então, quem está ficando nessa é o bolsonarismo, ficando sozinho, e a ação dos presidentes da Câmara e do Senado dão toda a pinta de que a história da anistia, que já estava distante, fica ainda mais depois de uma chantagem como essa, vinda dos Estados Unidos, tendo como pretexto uma anistia, incluindo Bolsonaro, para que os Estados Unidos mude de ideia, que Trump mude de ideia. Então, Alcolumbre e Mota não compraram essa ideia e conseguiu, de fato, o governo conseguiu, de fato, unir os três poderes em torno dessa agenda. Túlio, qualquer novidade aciona a gente aqui, a gente vai ficar de olho, já que o vice-presidente Alckmin pode falar a qualquer momento, depois dessa reunião com o representante da Câmara de Comércio Americana. A gente vai ficar atento aqui, você tem espaço aberto aqui também, tá? Valeu, gente, um abraço a vocês. Obrigada demais.